Eu, na verdade, vou continuar aquele assunto que nós começamos hoje pela manhã. Eu disse aos irmãos que estiveram aqui na Santa Ceia que eu deveria nessa noite retomar esse assunto, e eu pretendo fazer isso, irmãos, porque eu creio que Deus tem algo a ministrar aos nossos corações na continuidade desse tempo, na sequência dessa palavra que Deus falou comigo e Deus tem compartilhado ao meu coração, e eu tenho dividido com os irmãos. Hoje de manhã nós falamos que o quanto a vida, irmãos, tem se tornado pesada demais. Falei aos irmãos o quanto nós temos visto que a vida tem se tornado um fardo difícil, complicado da gente seguir, complicado da gente avançar. Ela tem se tornado para muitos até um peso insustentável, um peso onde, por absoluta falta de condições de seguir, tem levado as pessoas a tirar ou a romper com a vida, tirando a vida com as próprias mãos. Eu disse para a igreja de manhã, e eu repito agora: a igreja não é uma bolha no mundo. Nós não estamos aqui isentos a todas estas coisas que acontecem. Não, irmãos, não. Tudo isso tem chegado à igreja, para tristeza nossa, para preocupação minha pastoral. Eu tenho conversado e atendido pessoas que têm enfrentado os mais diversos problemas emocionais, fruto ou resultado de uma vida que tem sido muito difícil continuar, ou muito complicado seguir, caminhando com as coisas da forma como elas têm se apresentado. E nós temos visto acontecer. Eu me lembro que eu disse aos irmãos aqui na última semana que eu tinha ministrado aos irmãos, nós tínhamos recebido a notícia daquele pastor americano lá da Califórnia, 31 anos, que decidiu dar um fim à sua vida. Isso nos assusta, porque a gente pensa sempre que essas coisas acontecem com pessoas que talvez não conheçam a Deus, não tenham contato com Deus, não tenham relacionamento com Deus, não conhecem a palavra, não oram, não sabem o que significa o Espírito Santo e o valor do Espírito Santo. Mas quando a gente vê essas coisas chegando em pessoas que se professam cristãos, que dizem que conhecem a Deus, que têm relacionamento com Deus, que têm uma vida com Deus, a gente assusta. E pior ainda, quando a gente vê pessoas que são preparadas, treinadas e formadas e até vocacionadas para lidar com essas circunstâncias, para orientar, para cuidar de pessoas que sentem, que passam por esses momentos de dificuldades emocionais. A gente vê essas próprias pessoas tendo dificuldade de seguir adiante a ponto de tirarem a vida com as próprias mãos. Pastores, líderes cristãos de todas as ordens e de todas as naturezas. Isso faz com que a gente reflita. E aí eu cheguei ontem de viagem, a Andréia compartilhou comigo, para tristeza nossa, do que aconteceu com aquele pastor lá no Rio Grande do Sul agora, semana passada. Também um homem jovem, eu acho que 40 anos no máximo, pela foto que eu vi. O cara prega no sábado, prega no domingo, posta nas redes sociais dele uma mensagem de Deus, versículos, e no dia seguinte decide tirar a vida com as próprias mãos. A gente precisa pensar sobre isso. A gente, que eu digo como igreja, nós precisamos olhar essa questão de frente, porque nós não estamos isentos a isso, eu repito. Nós precisamos buscar em Deus e na sua palavra um conforto, uma revelação, uma inspiração, para que a gente possa tratar isso. E eu falei hoje de manhã que aqui na nossa igreja, aqui nesta igreja, eu tenho visto e eu tenho ouvido pessoas, testemunho de pessoas que têm sido tratadas, curadas, por serem abraçadas por essa igreja. Hoje de manhã eu contei um testemunho, não é o caso de repetir, mas pessoa que foi tratada e abraçada e disse: eu fui curada quando eu fui abraçado. Então a igreja é uma instituição legítima,
preparada por Deus, colocada por Deus aqui na terra, com um propósito específico. Quando eu digo igreja, é óbvio que eu não estou dizendo essas paredes, e nem o templo, e nem o prédio, não. Igreja sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja de Jesus, é a instituição legítima, preparada por Deus, para que a gente possa transmitir, passar adiante, entregar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Essa paz, essa comunhão, essa graça, essa unção, só tem um propósito, irmãos: compartilhar, dividir. Por isso que a igreja não é um lugar de serviço, não é um clube social. Laios é um clube social, Rotary é um clube social, maçonaria é um clube social. Igreja não. Igreja é pronto-socorro do céu na terra. É um local onde as pessoas precisam ser amadas, tocadas e abraçadas. Então, se não for a igreja, vai ser quem? Se não for você, vai ser quem? Se não for hoje, irmãos, vai ser quando? Não é? Então nós não podemos perder de vista isso, porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que a vida tem se tornado muito difícil. E eu compartilhei com os irmãos e disse isso aqui hoje de manhã, porque existe uma busca incessante em nós. É um desejo desesperado da gente realizar, fazer, ser feliz, concretizar, adquirir, comprar, mostrar, aparecer, ter sucesso, ser próspero. Oh, irmãos, nós somos o tempo todo achatados, nós somos o tempo todo colocados em xeque por essa sociedade que a gente convive, onde nós, na maioria das coisas que a gente faz pensando em alguém, em mostrar para alguém, o que as pessoas vão pensar. Não é? Eu disse de manhã, a gente se veste, eu e você, para os outros na maioria das vezes. Aí tem alguns mais corajosos e ousados que dizem: não estou nem aí para o que vão pensar. Mas boa parte das coisas que a gente faz, da maneira que a gente se coloca, da maneira como a gente se porta, é buscando agradar sem números de pessoas, inclusive próximas nossa, que estão colocando uma expectativa cada vez mais alta sobre a nossa vida. E as pessoas têm buscado atender, alcançar essas expectativas que são cada vez mais altas. Isso tem feito com que a vida se torne difícil, pesada. O cara publica um negócio e ele quer, se não tiver milhões de curtidas, ele não é respeitado. O cara faz um negócio, tira uma foto, se não tiver pessoas que veem, ele precisa compartilhar, precisa bater foto. E a gente entra nessa ciranda, e a gente vai vivendo a vida assim, e a gente vai recebendo essa cobrança o tempo todo, de nós mesmos. Eu disse hoje de manhã, eu estou recobrando da onde eu parei, porque como é sequência, as pessoas que não tiveram de manhã precisam entender o sentido dessa mensagem. Então estou recuperando algumas coisinhas que eu falei de manhã. Eu disse de manhã, os pais, nós temos pais aqui, jovens na igreja, e com filhos recém-nascidos. Agora mesmo, essa semana que eu fiquei fora, esses dias, nasceram mais 2. Água abençoada da Liberty. É daquele bebedouro. Já disse aqui, não é? Pega a água, viu? Lu, leva um garrafão d'água para o Faria lá, daqui do bebedouro, leva a água. 2 nasceram, 2 meninos. O Davi, o Davi é o do, como chama o outro? Do Enéas? João Miguel, Davi e João Miguel. E a igreja vai crescendo, e eu fico feliz. É isso aí, gente. Mas eu tenho conversado com pais de crianças, 1 aninho, 2, 3 aninhos, que têm me falado a preocupação deles, já com a faculdade, a universidade. Meu Deus, quando chegar na hora da faculdade, porque ele se baseia pelas escolas da cidade. Um deles me falou: pastor, é R$1.500 para mandar meu menino brincar lá, por mês. 1.200 a outra que é mais barato. E esse menino na faculdade, eu disse: você não viu nada ainda. Preocupação, a mente vai sendo ocupada com essas coisas, e a gente perde a noção, irmãos, de que essas coisas estão sendo colocadas na nossa vida como um peso, como um fardo pesado, e a gente se arrasta, a gente não vive, a gente vai arrastando.
exigências profissionais, se não for bem formada, se não for numa boa universidade, se não tiver reconhecimento, isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais distante daquilo que Deus tem para nós, distante do projeto e do propósito de Deus para nós. Jesus diz: ei, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a vida que Deus pensou para nós. Não um fardo impossível de carregar. Não são situações que a gente não consegue lidar com elas e tem que a qualquer custo e de qualquer maneira buscar ajuda nos ansiolíticos, nos remédios, porque a gente já não consegue dormir, as pessoas já não conseguem ter paz, os casais já não se falam mais, porque o tempo todo está pensando no que vai acontecer amanhã e não vive esse negócio que Deus criou. E não foi por acaso que deu o nome de presente de Deus para nós. Irmãos, nós não vivemos hoje, a gente está vivendo amanhã. E eu disse de manhã e repito, acho que eu não erraria se, olhando para os irmãos aqui, dissesse que não é difícil, que alguns irmãos que estão aqui, eu não creio que é a maior parte, eu creio que é a menor parte, mas tem pessoas que estão sentados nesse banco, estão aqui de corpo presente, mas a mente não está aqui. Já está pensando o que vai acontecer amanhã, no trabalho, nas coisas, nas preocupações, está preocupando a mente com aquilo que não está ainda no seu controle. E Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho o controle de amanhã. Você não tem, mas Ele tem. E aí, irmãos, nós resgatamos um texto, nós voltamos ao texto, e eu quero nesta noite continuar relembrando os irmãos das palavras do Mestre, porque nós precisamos nos recorrer e nos socorrer das palavras de Jesus. Evangelho segundo escreveu São Mateus. O nosso Mestre, ele nos deixou algumas coisas, algumas palavras escritas, para que quando a gente estivesse vivendo nesse tempo e nesse momento, a gente pudesse se lembrar. Ele nos deixou algumas informações sobre a forma e a maneira que devemos viver a vida que Ele nos deu para ser vivida aqui. A vida, a Bíblia diz que é um dom de Deus. A vida não pode ser um fardo, a vida não pode ser um peso, a vida não pode ser um eterno sofrimento, a vida não pode ser um momento sem perspectiva, sem esperança, não. Irmãos, o que é vida? Já falamos isso aqui. Para a filosofia, a vida tem a ver com a existência. Quando Paulo, lá no livro de Atos, chega no Areópago, lá em Atenas, e os filósofos epicureus e os estoicos estão discutindo e filosofando sobre a vida no mesmo palco, no mesmo cenário que Platão esteve, que Sócrates esteve, que Aristóteles esteve, os grandes filósofos aí da humanidade, que se ocupavam de pensar a vida e de tentar responder o que é a vida. Paulo está lá discutindo e falando com os estoicos e com os epicureus, e alguns dizem: o que esse tagarela, o que esse cara está falando? E ele diz: eu estou falando de algo muito além daquilo que vocês estão filosofando, porque para a filosofia a vida é existir, a vida tem a ver com a existência. Por isso que aquele filósofo francês chamado Descartes diz: eu penso, logo eu existo. Essa frase é famosa do Descartes, porque para a filosofia a vida é existir. Para a teologia a vida é o sopro. Está lá no livro do Gênesis: e criou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então a vida para a teologia é esse sopro divino, é o sopro da vida, é o Espírito que Deus nos legou para cada um de nós que estamos aqui. Mas quando a gente fala aqui, irmãos, do modo mais prático, Tiago fala de forma mais objetiva e prática sobre o que é a vida. Ele diz: a vida, na verdade, a vida humana é como um vapor, é como uma neblina que aparece por um pouco tempo e logo vai embora e logo se dissipa. Então, objetivamente falando, a vida é um fugaz, é um tempo passageiro. É aquele espaço de tempo entre o dia que nós respiramos e choramos,
até o dia em que nós fechamos os nossos olhos e deixamos de respirar. Então esse espaço curtíssimo de tempo, que Tiago fala que é como a neblina, é um vapor que aparece e logo vai embora, se dissipa. Esse espaço curto de tempo é chamado vida. Isso é a vida. E o que nós estamos fazendo com essa vida que Deus nos deu, com esse espacinho curto de tempo? Para uns duram 40, outros 50, outros 70, outros 80, e outros muito menos do que isso. O que nós estamos fazendo? Que direção nós estamos dando? Como nós estamos conduzindo essa vida? É que é a questão. Os irmãos se lembram o dia que eu contei aqui? Que o professor de teologia levou os alunos no cemitério e disse para eles: olha os túmulos aí, olha os túmulos. Eles olharam os túmulos e depois retornou e disse: faça uma descrição para mim daquilo que mais importante vocês acharam naquilo que vocês viram, naqueles túmulos. E alguns disseram: a mais importante que eu vi foi os próprios túmulos, com tanto carinho feito pela família. Alguns fizeram mausoléus tão grandes e tão lindos. Outros disseram: a mais importante foi a dedicatória da família, em homenagem ao fulano, quanto que ele foi importante, porque se ele tivesse sido um homem, talvez, ou uma mulher não tão boa assim, eles não tinham escrito tudo aquilo. E foram dizendo, e o professor disse: está tudo errado. O mais importante em tudo aquilo que vocês viram é o tracinho do meio, é o tracinho, é a estrelinha de quando nasceu, tracinho, o ano em que morreu. O mais importante é o tracinho do meio, irmãos, porque esse negócio que nós chamamos de vida é o dia que nascemos e o dia que morremos, mas no meio tem um tracinho, e esse tracinho é o que nós devemos pensar. Jesus sabia de tudo aquilo que nós passaríamos. Aí o nosso mestre vem trazer para nós alguns conselhos, algo que a gente precisa pensar, ou continuar pensando nesta noite, já que nós começamos de manhã. O escritor Mateus, registrando no Evangelho, capítulo 6, versículo 25 a 34, na verdade nós começamos no 24 de manhã, porque o texto do versículo 25, do capítulo 6 de São Mateus, abra a sua Bíblia aí, esse texto de Mateus começa com Jesus dizendo: por isso vos digo. E aí nós entendemos que a gente precisava voltar no 24, porque se ele estava dizendo por isso, é porque ele tinha dito alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. E aí quando a gente volta no 24 de Mateus, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem uma tradução, a Bíblia Revista e Corrigida de Almeida diz: não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz claramente: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. É o único momento na Bíblia que Jesus compara algo como o Senhor. Ele compara o dinheiro como o Senhor, ou seja, aquele que manda, aquele que governa. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, um é Deus e o outro é o dinheiro. Após dizer isso, ele segue no versículo 25 e diz: por isso, ou seja, porque vocês não podem servir a dois senhores, por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? 45 centímetros ao curso da vida, aumentar 45 centímetros a sua jornada. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos,
que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus, para esse tempo que nós estamos vivendo, para esse tempo de correria, de loucura, de autoafirmação, de querer ser aceito, de querer ser integrado, de ser cobrado o tempo todo, por expectativas que são geradas sobre nós, por essa loucura de querer se satisfazer, de buscar a satisfação em tantas outras coisas. Jesus está dizendo: calma. André disse aqui nessa noite: calma, o Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo. Então Deus está dizendo para mim, através da palavra, o Espírito Santo está dizendo para nós: essa vida louca, essa vida maluca, essa correria que nós estamos correndo, essa busca louca e desenfreada para fazer, realizar e acontecer, queridos, não dá outra. Às vezes a vida se torna pesada demais, às vezes a vida se torna um fardo pesado demais para carregar, porque decidimos fazer nós mesmos e do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas pela nossa força, pela força do nosso braço e do nosso jeito. Jesus está dizendo: não vai dar certo, não tem jeito disso dar certo. Aquietai-vos, ele disse, aquietai-vos. E o texto lido nessa noite foi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, o verso 10. Jesus está dizendo: ei, aquietai-vos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto tudo que vocês têm que fazer. Feche seus olhos por um momento. Pai, mais uma vez nós te adoramos, Senhor. E eu te peço que nesses tempos que falta, o Senhor continue ministrando nos nossos corações as suas verdades eternas, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração agora esteja cativo ao Senhor, porque nós precisamos, Deus, nós precisamos sair daqui mais leve. A vida não pode continuar sendo difícil, um fardo tão complicado da gente conduzir, de carregar. Oh, ministra nos nossos corações, Espírito Santo, a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu falei sobre esse texto hoje de manhã, e não é o caso da gente retomar. Eu preciso começar a partir daqui. O versículo 34 é uma conclusão. Jesus está dizendo: portanto, depois dele dizer todas as coisas que ele disse, que a gente não deve ficar inquieto com a vida, que a gente deve ter paz, que a gente deve entregar para o Senhor, que a vida não é mais do que o alimento, do que as vestes, mas a vida também, ela é muito mais do que o trabalho, do que a profissão, do que o status, do que a casa, do que o carro, do que todas estas coisas. A vida é mais do que tudo isso daí. Porque quantas vezes nós colocamos a nossa confiança, Rose, nós colocamos a nossa convicção nessas coisas. E eu disse de manhã e repito, a gente até se realiza quando a gente consegue. É lícito, eu não estou dizendo que está errado. A diferença, irmãos, é que a gente não pode, não deve colocar nossa vida sobre coisas. Porque essa mesma realização que nós temos por conquistar, por adquirir, por alcançar, ela passa no momento seguinte. O carro dos sonhos, quando você compra, você dorme dentro dele, no dia seguinte ele já não tem mais sentido. A casa que você constrói, que você sonhou a vida inteira, é muito boa, realiza, mas no momento seguinte já não tem mais aquela mesma coisa, não é assim? Realizações, conquistas, faz muito bem para nós, e nós devemos buscá-las. Eu não estou negando e nem anulando isso aqui. A gente deve buscar, a gente deve crescer, a gente deve se realizar, sim, mas isso não é o mais importante da vida. Porque essas mesmas realizações e conquistas que nós temos, que nos realizam, no momento seguinte, nós não temos mais sentido, parece que está faltando alguma coisa. Porque somente os propósitos de Deus é que dão sentido à vida. Sentido à vida é diferente de uma realização passageira, de um momento de alegria. É ter sentido à vida, é dar sentido, é entender aquilo que Deus tem para nós. Jesus está dizendo: calma lá. E aí no versículo 34 ele diz: portanto, ele conclui, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como?
Que jeito? Se nós temos tantas coisas para fazer, se a nossa mente não para. Eu não sei os irmãos, mas houve um momento na minha vida que eu deitava, irmãos, eu dormia, botava a cabeça no travesseiro para dormir, a mente trabalhava a noite inteira. Eu solucionava os problemas do mundo de noite, e na manhã seguinte os meus estavam maiores, Rafa, os meus próprios. Minha mente funcionava, trabalhava a noite inteira. Eu era menino, eu fui caixa do banco. Alguns bancários nós temos aqui. Pedro foi bancário, Deis também foi, Barone foi bancário, não foi, Barone? Nunca foi caixa, né? Você já? Achei que já tinha começado lá em cima, Barone, prateleira de cima. Eu fui caixa, irmãos, num período, final dos anos 80, metade dos anos 80, melhor dizendo. A maior parte dos irmãos não era nem nascida ainda desse povo. Eu já era caixa de banco. Num período em que era tudo muito manual, não tinha nada eletrônico. E no dia que a gente mais trabalhava, Paulinho, é o dia que dava diferença. O dia que a gente mais trabalhava, tem bancário aqui, era aquelas máquinas Burroughs. Quem lembra os Burroughs? Era clá, 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 era 39, 38, 37, 36. Então a gente digitava aquilo, de vez em quando travava, a gente tinha que soltar lá em cima da mesa para ela destravar e autenticar para o cliente. Gente, o dia que a gente mais trabalhava dava diferença. E não tem conversa, o banco dá 2 dias para a gente achar ou pagar. Quanta diferença eu achava dormindo na cama, porque a diferença era metade do salário, às vezes num dia, e a cabeça não parava, e a vida segue, e a gente acha que é um momento, mas a vida segue, a gente continua com a cabeça funcionando de noite, e você casa e vem filhos, e você tem as preocupações, e o menino fica com febre, e você não dorme de noite, e dá uma coisinha, e a vida vai seguindo assim. E aí Jesus vem dizer para nós: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como, Jesus? Que jeito? De que maneira? De que jeito? A vida está passando e nós temos a sensação de que nós estamos correndo atrás sempre. É assim, não é, irmãos? Ninguém está na frente, parece que a gente está sempre correndo atrás. Jesus está dizendo: não vos inquieteis. Ele continua mantendo a palavra dele. Será que Jesus se equivocou? Será que Jesus não sabia o que ele estava dizendo? Eu parei aqui nessa manhã dizendo aos irmãos que existem coisas que não vamos conseguir fazer por nós mesmos. Existem muitas coisas nas nossas vidas que nós não vamos conseguir fazer pelas nossas forças. Nós precisamos aprender a confiar e entregar no Senhor. É um aprendizado, e aprender, a gente aprende com quem sabe, e quem nos ensina, o professor por excelência de todos nós que estamos aqui, adolescentes, o professor por excelência chama-se Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo para vocês, e Ele vos ensinará todas as coisas, inclusive a depender, e a confiar, e a entregar a Deus as coisas, a não precisar perder noites mais. O Espírito Santo nos ensina, irmãos, porque Ele me ensinou. Eu posso dizer para os irmãos, a duras penas eu aprendi, mas eu aprendi que o que não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. E se não está nas minhas mãos, não sou eu quem vai fazer. O que está nas minhas mãos eu preciso fazer, você precisa fazer. Mas se sair das suas mãos, seja o que for, deixe nas mãos de Deus, e deixe Deus agir por você. Nós precisamos compreender, e esse é o grande desafio, irmãos, que nos é imposto. É um desafio que nos é colocado, mas também a melhor decisão que nós podemos tomar nesta noite, a compreender que quando não está nas tuas mãos, deixe com Deus, não tire das mãos dele, deixe ele agir por você, porque foi ele quem disse: não se preocupa. Ei, sabe o amanhã? Sabe o amanhã que te traz preocupação? Por que a gente está preocupado? Porque não está na nossa mão, porque nós não temos o controle. É com relação aos nossos filhos. A gente vê os nossos filhos tomando caminhos que às vezes a gente nos entristece, a gente entende, vê que aquilo não tem como dar certo, mas eles não, eles estão vivendo o tempo deles, o momento deles, eles acham que eles estão corretos, e a gente vê como pais e diz: não tem como dar certo, e a gente passa noites acordados e preocupados. É a questão financeira que sai da sua mão e você não sabe o que fazer. Comece
cortando os cartões de crédito. Fica aqui uma dica de quem é financeiro. Não é espiritual, é humana mesmo. Corte os cartões de crédito, rasgue o talão de cheque, não dê mais cheque pré-datado, não passe mais cartão sem limite, não faça mais fatura que você não consiga pagar, não compre mais aquilo que você não precisa. Fica aqui essa dica. E depois você fala: Senhor, agora eu preciso do Senhor. Mas quando a situação sai da sua mão e sai da minha mão, Ele disse para nós: aquietai-vos, não se preocupe. Irmãos, quem disse isso sabe o que estava dizendo. Ele não veio aqui brincar conosco. O Senhor Jesus não está brincando dizendo: entrega para mim, e largar a gente na mão, eita boada, e me deixar na mão e te deixar na mão. Não, foi sério o que Jesus disse, é sério o que Ele diz. Então esse é um grande desafio para mim, é um grande desafio para você, mas pode fazer a diferença na sua vida, pode tirar essa carga, esse peso insustentável que está sobre os teus ombros, te fazendo andar curvado. A vida tem se tornado pesado demais para você. Ele está querendo aliviar essas cargas e dizer: ei, passa para mim, passa para mim, passa para mim, passa para mim, diz o Senhor. Deixa eu carregar por você. Aliviar, trazer alívio. Só quem sabe o que é ser aliviado é quem um dia foi aliviado pelo Senhor. Eu fui aliviado, e eu sinto esse alívio do Senhor. Eu disse: Deus não é meu mais. Irmãos, eu aprendi. Quando chega uma situação que sai das minhas mãos, eu digo: Deus. Aliás, nós aprendemos lá em casa, eu e a Andréia, e a gente tenta ensinar isso para eles. Quando chega uma situação que sai das mãos, diga: Senhor, é tua. Essa situação eu não dou conta, eu não soluciono. Eu preciso que o Senhor cuide por mim. E deixa, entrega e descansa. Esse é o segredo. Nós precisamos aprender nessa noite que existe um desafio para que a vida se torne mais leve. Irmão, o Senhor tem falado muito isso comigo. Eu não sei se é porque eu tenho conversado ultimamente com pessoas que têm me colocado questões tão difíceis e a vida tem sido tão pesada. E por conta dessas notícias que têm chegado, esses dois pastores, isso me abalou. Por mais normal que possa parecer, mas para mim não é normal, não pode ser. Quando uma pessoa decide tirar a vida com as próprias mãos, não é normal. Eu tenho o sentimento de que eu estou fracassando, que a igreja está fracassando. Eu sei que não é nossa responsabilidade, tudo é óbvio, mas Deus coloca pessoas no nosso caminho, que a gente pode e deve dar uma palavra, liberar uma palavra de Deus, uma esperança de novo para essa pessoa. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração ao longo desses dias. Eu disse de manhã que esse é o grande desafio que nos é imposto. Não é fácil entregar, não é fácil confiar. Mas por que nós podemos confiar? E por que nós podemos entregar? Porque nós temos um manual, nós temos um caminho, nós temos uma receita, um guia que a gente pode confiar, que é essa palavra. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu podia citar aqui 1000 exemplos para os irmãos nessa noite. Por que nós devemos e podemos confiar nessas palavras que Jesus disse? Calma, tenha calma. Não faça do seu dia um cavalo de batalha. Não faça da sua cama, do seu colchão, um tatame de batalha, onde você passa a noite inteira numa batalha travada com o seu travesseiro, e rola para lá e rola para cá, e não consegue conciliar o sono. Não. Jesus está dizendo: calma, aquieta-te, deixa as preocupações de amanhã para amanhã, porque muitas vezes você vai perceber que quando chegar amanhã, elas não existirão mais, porque Deus está agindo por você. Eu olho na Bíblia, eu vejo Deus agir, e Deus tem agido na minha vida, não é só na Bíblia que eu vejo, Deus tem agido na vida de pessoas aqui, que eu sei. Queridos, há um texto na Bíblia, lá no livro de Números, capítulos 13 e 14, os 2 capítulos de Números, não precisa ler agora, só olha para mim, lê depois se você quiser para confirmar em casa. Eles param diante da cidade, que era o portal da terra que Deus tinha prometido para eles, desde Abraão. Moisés está conduzindo o povo e chega pertinho de Jericó, e eles param na porta da cidade e dizem assim: pega um de cada tribo aí, escolhe 2 homens, por favor, nós vamos mandar 12 espias lá naquela cidade para ver.
Se a cidade é boa mesmo, como que nós vamos entrar lá, como que a gente vai se preparar para poder chegar lá, porque esta será a primeira cidade que Deus nos dará. E a Bíblia diz que foram enviados 12 espias, e eles viram coisas lindas, uma cidade tecnologicamente mais avançada do que aquelas que eles conheciam, uma terra fértil. A Bíblia diz que os cachos de uvas eram gigantes, as romãs pesavam quase 1 quilo, farto, animais gordos, o povo próspero, a cidade acontecendo, pujante, uma cidade viva que pulsava, e eles passam lá espiando e voltam, e vai dar o relatório do que eles viram, e eles começam a dizer tudo isso que eu disse aqui, mas de repente alguns dos espias, dos 12, 10 decidiram dizer o que eles viram, e era verdade. Eles disseram: tem um detalhe, tem muito gigante lá, nós não vamos conseguir entrar. Exército é poderoso, o exército da cidade, nós somos como gafanhotos perto deles, eles vão pisar em nós não conseguiremos entrar. Tudo aquilo que foi dito da cidade é verdade, porém, nós não vamos conseguir entrar. Irmãos, aí a Bíblia diz que 2 homens, Josué e Calebe, toma a palavra vem através da boca de Calebe, no capítulo 14, versículo 8, é isso que me chamou muito a atenção hoje, do versículo 8, Calebe diz assim: se o Senhor se agradar de nós, aí ele diz, Ele nos porá na cidade. Não somos nós que vamos entrar. Ei, Silas, não é você, não sou eu, que vamos conquistar aquilo que nós não conseguimos, que é difícil para nós, é Deus que nos colocará lá. Ele disse, Ele nos porá na cidade. Se a gente permanecer firme e confiar nele, Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Pensa, não eram eles que iriam avançar e conquistar e derrubar todos os inimigos, não. Calebe diz, gente, para um pouquinho, calma. Ei, se a gente permanecer firme aqui, unido, confiando no que o Senhor disse para nós, e Ele se agradar de nós, Ele nos porá na cidade, Ele que nos dará. Então eu digo para você, aquilo que tem te roubado a paz, aquilo que tem te trazido ansiedade, seja em que área for da sua vida, porque você é o tempo todo, assim como eu, bombardeado por coisas, por cobrança e por expectativas, e às vezes não está na nossa mão, e a gente quer fazer, a gente quer que aconteça, a gente quer que as coisas mudam, tomam outro caminho, mas não está nas suas mãos. Deus está dizendo, calma, para tudo, e pede para descer. Olha, eu vou para. O Senhor que te dará é diferente. Não é você que vai fazer, é Deus que vai te colocar nas suas mãos. Irmãos, nessa noite, oxalá, que o Espírito do Senhor possa tocar no seu coração com essa palavra, e possa ativar a sua fé, para que você possa compreender, é diferente. Deus não diz, vocês vão lá e vai matar todo mundo, não, Deus, eu vou colocar vocês lá, é Deus que coloca. Quando eu olho para a Bíblia, nós conhecemos a história daquela mulher chamada Ana. Ela queria muito ter um filho, mas era estéril, impossível de gerar, tinha problemas lá, que ela não dava conta de ser mãe, biologicamente falando, ela não podia gerar. O marido Eucana tinha outra mulher que chamava Penina, que, irmãos, era todo ano, dava um filho para Eucana. A mulher era boa parideira, Penina, mas Ana não. E a Bíblia diz que Ana amava Eucana, e Eucana amava Ana. E um dia ela decide buscar do Senhor. Ela sobe para Siló, vai em Jerusalém, e ela está diante do Senhor, do altar, no templo, orando, pedindo. O sacerdote diz, essa mulher está embriagada, 1h do dia, 3h da tarde, não é possível que essa mulher já tomou todas. E vai chegar com ela e diz, ei, você não tem vergonha não, 1h do dia, vir para a casa do Senhor embriagada? Ela disse, meu Senhor, não estou embriagada não, Senhor. Meu Senhor, eu estou chorando, eu estou rasgando a minha alma aqui diante de Deus, eu estou pedindo algo para o Senhor, que eu preciso, eu quero, eu desejo. A Bíblia diz que ele disse, então vai, seja concedido segundo o teu coração. Mas tem um texto, irmãos, que é de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, 14, essa passagem acontece, mas no versículo 4, a Bíblia diz assim, ou melhor, 1 Samuel 1, 10 a 18,
No versículo 19 do capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia diz assim: levantaram de madrugada, quem? Eucana e Ana. Levantaram de madrugada, adoraram ao Senhor, lá no templo de Jerusalém. E voltando para a casa, Eucana se deitou com Ana. Eram marido e mulher. Eucana se deitou com Ana. E o versículo diz: e o Senhor se lembrou de Ana. Ei, o Senhor se lembrou dela. Naquele dia o Senhor se lembrou. Quantas vezes isso tinha acontecido? Ela estava chorando e vendo a vida passar, e o desejo de ser mãe não realizava. Mas quando ela tomou uma decisão, ela foi no templo e disse: Senhor, chega, eu entrego para o Senhor agora. Só o Senhor pode fazer. A Bíblia diz que no dia seguinte o Senhor se lembrou dela. É lindo isso. Tudo aquilo que ela estava acostumada a fazer por tantos anos e ainda não tinha dado certo, naquele dia Deus virou a chave e disse: hoje você se tornará mãe. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela e ela engravidou. Nós temos aqui na história, na igreja, a história assim. Marcela e a Ana, por coincidência, não está aqui hoje. Quantos anos tentando. Um dia, num retiro nosso, eles compartilharam isso. Tem muita gente aqui na igreja que estava nesse dia, que o sonho deles era ter um filho. E quem sabe no retiro do ano que vem, quando as crianças da igreja fossem correr, eles pudessem estar com o filhinho deles também lá. Ô, irmãos, nós demos as mãos. Quem estava aqui naquele dia? Quem participou dessa oração? Quero ver. Isso. Nós demos as mãos ali, lembra, Jôncio? Nós demos as mãos naquela tarde de domingo. Botamos os dois no centro da roda e oramos e pedimos: Deus, dê um filho, Senhor, ao Marcelo e a Ana. Conceda uma criança para eles, Pai. Eles têm tentado por anos. Os dois não podiam. Os dois tinham problemas. Mas Deus, o Senhor é Deus. Dê um filho, Senhor. Irmãos, e nós nos juntamos ali, em unidade, no único pensamento, no único propósito. Um mês depois, Ana estava grávida. 9 meses depois dessa oração, nasceu a Lorena, nasceu a Lolô, que a gente conhece aqui. Tudo que eles faziam antes, eles fizeram. Mas naquele dia Deus disse: basta, eu vou dar. Por isso que eu e você podemos acreditar nessa palavra de Jesus, irmãos. Quando ele diz: aquietai-vos, pode aquietar, pode ter calma no coração. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Ele não possa realizar na minha e na sua vida também. Por que ficar descontrolado, descompensado, desequilibrado, doido, achando que vai dar tudo errado, que não vai dar certo, e eu não estou dando conta mais, a vida está pesada demais? Está pesada, o fardo está pesado. Larga dele essa noite, lança para o Senhor e diz: toma esse fardo, porque Ele vai fazer por você. Queridos, eu me lembro de Davi. Davi, diz a Bíblia no capítulo 23 de 1 Samuel, Davi ia sair para uma batalha de uma cidade que chamava Keila. Nome de gente, mas era o nome da cidade, era Keila o nome da cidade. Os filisteus tinham ocupado essa cidade, era uma das cidades de Israel, pertinho de Hebrom. Os filisteus tinham invadido e tinham ocupado, os inimigos históricos de Israel, os filisteus. E a Bíblia diz que Davi levou 600 homens e expulsou os filisteus daquela cidade e retomou Keila. Mas antes, porém, dele ir, diz a palavra do Senhor, o texto vai dizer para nós em 1 Samuel 23, versículo 4, que Davi consultou o Senhor e disse: Deus, eu posso sair em batalha contra os filisteus lá em Keila? Ele perguntou: Senhor, eu posso sair em batalha? Deus disse: pode, porque eu estou com você, eu sou com você. E ele foi e expulsou os filisteus, junto com os seus valentes, com os seus homens, e reconquistou a cidade. Ainda comemorando, chegou a notícia para Davi: Saul soube que você está aqui. Keila era uma cidade muralhada. Saul era rei ainda em Israel e disse: nós vamos para Keila, porque ele está numa cidade, Davi está numa cidade que não tem como ele escapar. Nós vamos fechar essa cidade com porta e ferrolho, porque a Bíblia diz que Saul queria tomar a vida de Davi. Com ciúme, com inveja de Davi, já tinha perdido a presença do Espírito Santo. Saul, nesse momento do reinado,
E ele estava perseguindo Davi. E aí chegou a notícia para Davi: ei, Saul está vindo aí com o exército, e ele vai vir te pegar aqui em Keila. Davi voltou para o Senhor e disse: Deus, Saul está vindo contra mim. Versículo 11 e 12: descerá Saul contra mim? Deus disse para ele: descerá, vai vir. E Davi disse: Senhor, mas os homens dessa cidade de Keila, depois de tudo aquilo que nós fizemos aqui, expulsamos os filisteus, devolvemos a cidade para eles, os homens desta cidade me entregarão a Saul? Deus disse: entregarão, vão te entregar. Davi achava que ele estaria protegido, que os homens da cidade tomariam a frente e diria: não, Davi ninguém toca, porque afinal de contas ele expulsou os filisteus aqui. Ele pergunta para Deus: Deus, os homens dessa cidade me entregarão a Saul? Deus disse: vão te entregar, vão rifar sua cabeça, Davi, eles não estão levando em conta isso não. A hora que Saul chegar, eles te entregam. A Bíblia diz que Davi saiu com os seus 600 homens, fugiu dessa cidade de Keila, foi para o deserto. O texto diz: saiu errante, foi para o deserto, e ele ficou num lugar seguro, escondido em Deus, para que Saul não o alcançasse, não o atingisse. Irmãos, quando a vida torna pesada, e esse fardo fica pesado, é porque muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito, sem perguntar para o Senhor se é isso que Deus tem para nós. Nós não queremos saber o que Deus está pensando sobre aquilo, porque afinal de contas, isso é muito importante para mim. E aí nós não queremos perguntar, porque vai que Deus tem uma posição contrária à nossa, e diferente. E aí a gente decide fazer do nosso jeito. Ou às vezes acontece das pessoas me falarem, como me falou alguns dias atrás, alguém disse: eu estou tomando tal e tal decisão, e veio falar comigo, veio se aconselhar, disse: pastor, eu estou tomando tal e tal decisão. Eu disse: não, pense bem. E aí eu não sei se para me convencer ou para se convencer, essa pessoa me disse: mas Deus falou comigo, eu orei, Deus falou comigo e me deu uma resposta assim, assim, assim na palavra, exatamente dentro daquilo que eu estava pensando. O Senhor me respondeu. Eu disse: mas você tem certeza que Deus falou com você sobre isso? Ele disse: eu tenho. Você está certo de que você ouviu realmente a voz de Deus sobre isso que você precisava? Ele disse: eu tenho. Eu disse: então não sou eu quem vai falar o contrário. Quem sou eu para dizer para você? Na minha visão, essa decisão não vai dar certo. Mas se você está decidido, se você está me dizendo que ouviu a voz de Deus e que o Senhor falou ao seu coração, te dando convicção para a decisão ser tomada, quem sou eu? E essa pessoa tomou a decisão. Passaram alguns dias, poucos dias, voltou tudo atrás da decisão que tinha sido tomada. Eu pergunto para os irmãos: Deus erra, irmãos? Deus erra? Deus se engana? Deus muda de ideia? Ah, mudei de ideia. Falei, mas eu mudei de ideia. Deus faz isso, irmãos? Deus mente, irmãos? Deus não erra, Deus não se engana, Deus não muda de ideia, Deus não mente, Deus é Deus. E a Bíblia diz: Ele não é homem para que minta. Então o que acontece? Não foi Deus que falou, simplesmente assim. Eu queria muito e tomei a decisão, e para me convencer, eu peguei uma fagulha de uma palavra e disse: opa, é isso, é o que eu quero fazer, está coincidindo com o que Deus quer também. E aí o fardo se tornou pesado, e as decisões tomadas avançaram, a vida se complicou ainda mais, e aí tem que voltar atrás, e muitas vezes com prejuízo, com situação difícil, sendo que poderia ser evitado se eu tivesse ouvido melhor, me submetido à vontade de Deus, entendido que não é o momento, desse tempo para Deus falar, esperasse o Senhor se mover, direcionar, me dar uma direção.
me trazer uma convicção, me dar uma paz no coração. É assim que é uma vida com Deus. Ei, Deus não vai sair, Deus pode, mas Deus não vai sair do trono dele do céu para vir aqui sentar numa cadeira e vai falar com você: faça isso, vou te dar um mapa. Não, irmãos. Deus não precisa gritar em voz audível para todo mundo ouvir. Deus fala no seu coração, através da palavra que é viva e é ministrada. Se você buscar uma direção de Deus, jamais Deus vai te deixar sem direção, sozinho no vácuo, perdido, porque Ele promete nos indicar o caminho. O salmista diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus faz com que a gente trilhe num caminho iluminado. A gente sabe aonde a gente está pisando. Quando nós somos direcionados pela palavra de Deus, nós não saímos no escuro. Por isso que Deus ministra do altar. Por isso que Deus fala o que está falando com você nesta noite. Calma, está na hora de descansar. Tira um pouco essa carga. Para de carregar esse peso. A promessa de Jesus continua de pé, para mim e para você. Ei, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe mais do que você precisa. E nós precisamos confiar no Senhor, porque Deus tem a forma e a maneira dEle agir na minha e na sua vida. Sabe como Deus age? E aqui eu vou terminar. Deus age, irmãos, de uma maneira que nós muitas vezes não entendemos. Mas 3 coisas apenas, para terminar, nós precisamos saber, para que a nossa fé seja nessa noite otimizada, para que a nossa fé seja ativada, para que você entenda que você não está caminhando no escuro, que vale a pena você entregar para o Senhor e aliviar-se desses pesos extras, dessas cargas que estão tentando lançar sobre você. Sim, porque as pessoas têm tanta expectativa a nosso respeito que lançam sobre nós. Ei, isso não me pertence. Assim, sai do meu corpo, que isso não me pertence. Já precisa dizer: isso não me pertence. Eu não vou assimilar e assumir coisas que Deus não tem para mim, porque fulano quer, porque ciclano quer, porque... Não! Entenda o que Deus tem para você. Entenda que o agir de Deus acontece muitas vezes, na maioria das vezes, em silêncio. O silêncio é desesperador para nós, porque como Deus age muitas vezes em silêncio, a gente acha que Deus não está agindo, porque Ele não está alardeando, soltando trombeta para os 4 cantos: vou fazer, estou fazendo. Não. Uma característica do agir de Deus na minha vida tem sido em silêncio. Eu não vejo, eu não sei como, não sei quando, mas eu tenho aprendido que Deus tem agido assim, porque é uma forma de Deus agir. Aprenda. Se está em silêncio e você entregou, confia, Deus está agindo, porque Ele age em silêncio. Ele não vai alardear, porque o silêncio é pedagógico, faz com que a nossa fé seja cristalizada, crescida, acrescentada nele. Por isso que às vezes Ele nos deixa em silêncio, mas não quer dizer que Ele não esteja agindo. A segunda coisa que você precisa saber sobre esse agir de Deus é que Deus trabalha com pouco. Ele não precisa de muito. Às vezes a gente olha e fala: eu não sei como, eu preciso de tanto, eu estou tão longe daquilo que eu preciso alcançar, ou me falta tanto ainda para que eu possa ter o que eu preciso ter, ou parece estar tão distante para mim, eu não sei como. Mas a especialidade de Deus é agir com pouco. Ele não precisa de muito para fazer, Ele precisa de um pouquinho. Um pouquinho. Tudo aquilo que Deus fez, Ele fez do nada o mundo. Então o nosso Deus, que age em silêncio, Ele também trabalha com pouco. Não pode ser desesperador para você. Ao contrário, é prova da ação sobrenatural de Deus, o agir com pouco. Então se você olha e está longe o caminho, e você fala: não vou conseguir, eu não tenho, não sei como, está muito difícil, tem uma distância. Especialidade de Deus, entrega para Ele, porque se você estivesse pertinho, era você mesmo que tinha que resolver. Se fosse fácil, você resolve. Mas se está longe, você olha e fala: a distância está longe. Ei, é especialidade dEle. Entrega para Ele,
e descansa e acalma o teu coração. Seja o que for, em que área for da sua vida, é especialidade dele. Terceira coisa que eu quero que você saiba, e eu vou fechar a Bíblia, é que Deus trabalha no tempo dele. É no tempo dele, não é no meu, e nem é no teu. O tempo de Deus chama Kairos, ou seja, tempo de Deus, tempo oportuno. Deus trabalha no tempo dele, querido. Não quero ensinar para Deus quando ele tem que fazer. Senhor, o Senhor não está vendo? Está vendo. Deus está demorando muito? Está não. Deus não atrasa e não adianta. Por isso que é Kairos, é o tempo oportuno, é o tempo certo, é o tempo de Deus. Aprenda para você dizer para o teu coração, assim como o salmista dizia: ei, quando as coisas pegavam para o lado de Davi, e ele chegava nessa situação que a gente chega, às vezes de preocupação, de desespero, ele dizia: ei, minha alma, porque está abatida dentro de mim. Ele conversava com a alma dele. Ele dizia: porque está abatida, espera em Deus, minha alma, porque Ele fará. Diga para a tua alma: espera em Deus. Diga para você mesmo: por que você está abatido assim? Porque você está desesperado assim? Deus faz no tempo dele. Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Oh, Deus é bom o tempo todo, e a bondade do Senhor dura para sempre. Eu queria que você levasse essa palavra no seu coração. Eu não vou chamar para o altar. Eu quero que você, aí onde você está nessa noite, diga para o Espírito Santo: o que tem te roubado a paz, o que tem te trazido preocupação, seja o que for, seja o que for, o que está fazendo a vida ficar pesada demais para você, o que está fazendo a vida se tornar às vezes insuportável para você. Diga para Ele, diga: Jesus, é isso, isso e isso, do seu jeito, da sua maneira. Nesses 2 minutinhos que eu tenho, eu quero te dar essa oportunidade para você dizer para o Senhor: pastor, mas ele não sabe. Sabe, mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar com os lábios, dizer com os lábios. Ele quer ouvir a sua voz, porque quando nós falamos, a nossa fé é recobrada, tem um propósito. Diga para o Espírito Santo o que tem te trazido preocupação a ponto de você não conseguir dormir. Às vezes tem a ver com a sua profissão, às vezes tem a ver com a sua vida sentimental, às vezes tem a ver com a sua vida emocional, às vezes tem a ver com a sua vida espiritual, às vezes tem a ver com a sua vida familiar, às vezes tem a ver com a sua vida física, saúde, às vezes tem a ver com a sua vida financeira. Todos nós temos problemas, mas nós não podemos permitir que esses problemas nos tirem a paz e a confiança nele, não. Porque se os problemas são maiores do que nós, acima da nossa capacidade, nós temos um Deus que disse para mim e para você: aquieta, calma o teu coração, porque eu vou agir por você. Se você não consegue, Deus toma para Ele. Não lute sozinho, passa, entrega por 1 minuto, diga para o Senhor: Tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro,